Tem o problema do Hugo Souza, né, Manilele, que assim, as garantias que o Corinthians apresentou, o Flamengo não aceitou, né, de pagamento. Que é grana. Então vão se enfrentar novamente no domingo, vai ter que pagar novamente a multa lá de R$500 mil para ele jogar. Não, mas é que tá, mas ô Bento, precisa ver o que diz o contrato. Sim. O que diz o contrato, inclusive, assumidamente, pelos dois clubes, é que o Corinthians poderia fazer 4 pagamentos aí semestrais que começariam a partir de janeiro de 25, certo? Sim. Seria janeiro de 25, meio do ano de 25, começo do ano de 26 e meio do ano de 26. Mas aí que tá, Domênico Gato, se no contrato não constar que precisa de garantia, o Corinthians ele não é obrigado. Mas basta você fazer a comunicação. Mas consta, tem um negócio da garantia? Consta, porque o que estava sendo alegado... Já tinha o rolo do Mateuzinho, e na situação do Mateuzinho, o Corinthians colocou essa mesma garantia que era da Brax e não pagou. Por isso que eles não estão querendo aceitar agora. Então, mas peraí. O time mas pera lá, quando você... todo mundo, você quer mas o quê? Peraí. Mas aí que tá, Domênico. Se você apresenta uma garantia, a garantia nada mais é do que um contrato que você tem um fiador. Se você não pagar, quem paga é o fiador. A Brax, ela tem aí a empresa que é de placas aí de publicidade e é uma receita garantida. No caso aí, o Corinthians não pagou, executa lá na justiça e pega o dinheiro que o Corinthians teria para receber da Brax e vai direto para o Flamengo. Agora, com relação aí ao que está assinado, porque a garantia você não apresenta, Letícia, hoje, tipo, vou apresentar essa garantia para pagar o cara em 2025. Ou ela consta em contrato ou ela não consta. E se ela foi apresentada naquele momento e foi assinado o contrato, não tem o que pedir. Não tem o que falar, a menos que essa empresa, que teoricamente seja credora do Corinthians, ela deixe de existir. Ela entrou em concordato, em falência, e o Corinthians não tem mais como honrar com aquele negócio. A partir do momento que essa empresa consta em contrato e está estipulado, assinado pelos dois, não tem o que mudar no meio do caminho. Porque esse contrato já está assinado. Olha, mano, eu teria medo. Assim, você eu não faria negócio, não. Você como corintiano, tá certo, né? Tem que defender. Mas defender teu time, etc. Não defender não, porque o Corinthians, aí só já emendando no negócio do Cuiabá, é fácil, o Corinthians hoje, ele é um péssimo pagador. E o Corinthians hoje, se ele vai fazer negócio com algum clube, é bom o clube realmente ter uma garantia boa de que ele vai receber. O presidente do Cuiabá desceu a lenha, você viu? E digo o Cuiabá de falar. Só que peraí, o Cuiabá até hoje não pagou o Corinthians do tal do Marquinhos também. E aí quer falar, desde 2022 não repassaram. O meio atacante Marquinhos, não que tem essa foi informação. lá pro Cuiabá e teve um repasse. Eu tenho. Sim. E aí é uma hipocrisia, porque quanto assim, que é o Marquinhos, tudo bem. Quanto que é esse outro aí que venderam? Não, mas, dívida, não importa a questão de valor. Como é que você vai falar de uma pessoa que te deve, sendo que você deve antes pra ela? Tem que ter o rabo limpo. Mas aí precisa ver se é a gestão do cara, é outra. Eu não tô falando mas que Cuiabá é Cuiabá, certo. Irmão. O Corinthians realmente vem deixando a desejar, tá aí com o nome sujo, tá aí com vários problemas por conta de péssimas gestões que a gente vive criticando aqui. Mas eu também acho que tem muita hipocrisia aí, muita hipocrisia em declarações de dirigentes de futebol que também devem para Deus e todo mundo, e aí quer falar. Então, mas nesse caso eu não acho tanta hipocrisia, Lelê. Sabe por quê? Porque vocês viram a declaração dele? Vimos. Então, o time contrata todo mundo, gasta 3 pau e fumaça num, e bibibi, mas pagar o que é bem menos o valor aqui não paga. E ele tem razão. Ué, como não tem razão? Mas é só o Corinthians que faz isso? Todo mundo faz isso, gente. Não, todo mundo não. Não é exemplo, né? Nesse momento, todo mundo não. Todo mundo não. Mas pera lá. Não coloca nós nesse Mas independente, vamos colocar, mas peraí, vamos colocar aqui um divisor. O Palmeiras também tem dívida, Bento. E vocês não, deixam outro de dia o Juventude... Não, mas peraí, outro dia o Juventude tá devendo o Juventude, sim. Já pagou. Já mandaram o Pix lá, já. Tá devendo, já pagou, não importa, já pagou. Então não vai querer jogar pedra no telhado do mas já pagou. Paga devendo primeiro também. de vocês pra mim falar que vocês estão limpos. Vamos lá. A questão não é estar limpo. A questão, nesse ponto, eu concordo com a Lelê, todos devem. Porém, a gente não tem que justificar um erro com o outro. O Corinthians ele tem que honrar os compromissos que ele faz. O Corinthians ele não pode, Lelê, ter em diversas oportunidades, ter o seu nome jogado na lata do lixo, justamente por dívida que ele coloca até penhora como taça. A taça do Mundial foi penhorada. O Parque São Jorge foi penhorado. Eu acho que o Corinthians ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade nos compromissos que ele faz. Por mais que o Cuiabá possa estar devendo, o Corinthians tem uma série de jogadores que também estão lá. O Marlon, o Walter, o Cleison, não sei se todos eles foram por empréstimo, se o Cuiabá pagou esses empréstimos, não sei também.
Eu não convivo no dia a dia do Corinthians para saber. Eu estou repercutindo aqui as declarações do presidente do Cuiabá, que para mim são pertinentes. E vou falar para vocês, cara, para mim é uma pouca vergonha a CBF não criar uma Câmara de Resoluções, por mais que ela exista, Sombra. Verdade. E essa Câmara, ô Quintino, ela não tem uma atuação que tem um efeito imediato. Porque, por exemplo, não pagou, daqui um mês tem que ser cobrado. E se não for cobrado, já manda direto para a FIFA. E na FIFA esse processo tem que ser rápido também, porque isso aí pode comprometer a renda de muitos clubes. Deixa eu só trazer aqui. Diga, Ademir, diga. Não, é só sobre o Marquinhos aí que a Letícia falou. Um dirigente do Cuiabá, que eu tô pegando até no site do meu timão, diz que vai pagar a última parcela esta semana. Tá dentro do prazo. Então vamos explicar direito. Então, pera lá. Peraí, vamos explicar direito para não parecer. Tá aqui, matéria do meu timão, dizendo o seguinte. Abre aspas. Vai. Tá? Segundo o clube cuiabano lá. Deixa eu ver quem que falou. Foi o presidente. No contrato, porque assim, o jogador Marquinhos do Corinthians, ele foi negociado com o Apoel, um time lá do Chipre, se eu não me engano. Certo. Perfeito, do Chipre. Exatamente. E? No contrato eram 3 parcelas que o Apoel tinha que pagar. 50 mil euros à vista, 50 mil no ano passado e 100 mil esse ano. O contrato previa que a parte do Corinthians seria vinculada à terceira parcela deste ano. A última. Exato. Que o Apoel não pagou. Não tinha pago até essa semana. Nós cobramos o apoio na FIFA. Cobramos em 2022, eles pagaram. E cobramos também agora, este ano, e eles também pagaram, mas somente depois que entramos na FIFA. O dinheiro entrou na conta do Cuiabá no dia 9 de outubro deste ano. Isso. Agora, então. Ele falou assim, entrou agora. Então não é, segundo o presidente do Cuiabá, não é que o Cuiabá não queria pagar, é que o contrato previa que a parte do Corinthians teria que ser repassada após a terceira parcela, ok? Só que só pagou na semana passada, perfeito? E aí ele fala, agora, como que eu vou repassar esse dinheiro pro Corinthians? Se eles estão me devendo. Se eles me devem muito mais. Ai. E aí, Lelê? Agora... Responde aí, Mas Letícia. é isso que eu tô falando. Então, peraí. Mas aqui, a matéria que tava Matéria no do meu meu timão, timão. e que eu li aqui, exatamente, do meu timão. Corinthians não recebeu do Cuiabá por venda de julho de 202022. Essa era a matéria. Mas você leu a matéria? Aí agora, sim, li, tá aqui na minha mão. Eu também. Ó, o cobrado publicamente mais de uma vez, mas é que daí você leu a explicação do presidente do Cuiabá. Sim. Essa matéria que eu peguei aqui era E é mentira? de antes, não tinha a explicação dele ainda. Ah, mas... Aí, ele fala aqui que o Corinthians não recebeu por uma venda desde 2022 e cobrado publicamente pelo Cuiabá, o Corinthians ainda não tinha recebido o valor de cerca de 370 mil. Então, essa matéria, nessa matéria aqui, não tinha aspas do presidente do Cuiabá. Aí você foi atrás das aspas do presidente do Cuiabá, que deve ter saído agora. Não, mas, de qualquer forma, Sombra... Isso, Marcão. Ô, Sombra, Isso, Marcão. tô me escondendo aqui que eu tô com vergonha agora. Ai. Tô me escondendo aqui que eu tô com vergonha. Fica com vergonha aí da sua hipocrisia, porque o seu time Perde a linha não, perde a linha sabe não. por quê? É hipocrisia sim, senhor, porque o seu time tem 600 milhões de dívida Mas com a é diferente União. de 1 bilhão. É diferente de 1 Peraí. bilhão. Mas Não 600 tiram, é milhões dois. para 1 bilhão muda Mas o quê, peraí, gente? dois Você quer bilhões. discutir dívida com a 1.400 União? milhões. Vamos discutir dívida com a União, então. Então, só, não, dívida com a União são dívidas gerais que eu tô falando. O Corinthians deve pra cacete. O Corinthians deve 900 milhões. Só que ano passado, vocês contrataram o Rames Rodrigues, vocês contrataram o Lucas, devendo também esses 600 milhões. Mas não e aí devendo ninguém pra outro chegava time. aqui... É, coisa feia, Letícia. Tá. O São Paulo nunca deveu para outro time. Não deveu, mas... Tá, Não teve ponto pro nenhum Maurício, clube do né? Brasil Essa- cobrou o São Não. Paulo na justiça por alguma dívida. Provavelmente, coisa Lelê. feia. Provavelmente não. já cobraram. Aliás, eu sou um dos maiores críticos do meu próprio time. Mas o meu time tá com a atitude agora de chegar e falar assim, o que eu gasto é isso, eu não posso gastar mais do que isso, né? O meu time, inclusive na figura do presidente, tá pregando agora, junto com a Leila, que é o fair play financeiro, Sim. de maneira que a ideia é, se você deve para algum Não pode time, você não comprar. pode contratar ninguém. Lógico. Mas isso deveria Tá ter bom, sido feito há nesse muito novo- tempo. Eu quero Nesse ver no- o Corinthians Sim, pregar a mesma sim. coisa. Sim, só que daí tem uma questão, Sombra. Eu não estou falando que é certo, tá, a gente dever, não pagar, como o Corinthians fez. A gente vive criticando aqui, as últimas gestões do Corinthians foram péssimas, afundaram o clube. O que eu tô querendo criticar é essa hipocrisia que parece que só o Corinthians faz isso.
Porque, ultimamente, você pega todas as notícias, todas as mídias, todas as coisas que a gente fala aqui no programa, que vocês ficam zoando, parece que é só o Corinthians que contrata, sendo que tá devendo. E todo clube de futebol faz isso, vocês sabem. Tá, mas aqui não é um programa focado então, assim, no São Paulo, Corinthians, mas... Palmeiras e Santos. E quem é o clube aqui que tem a maior dívida de todos? É o Corinthians. É o Corinthians. Parado. Quem é que gasta que não é a mais com o jogador? Corinthians. Mas quem que é o mais rico? É o Corinthians também, é natural. Isso é natural. É a mesma coisa. A conta é poder de arrecadação. Então, piada, Guarda é maior que a minha aí. Ele ganha mais que eu. Essa aí, Magão. trouxe aqui paletice aqui, né, uma famosa passada de pano. Pano? Aqui, ó. Olha o Pano aqui, paletice. Nossa né? senhora. Passou pano aqui, paletice, Isso. né? Porque tá dando uma passada de pano monstro aí. Eu critico, não tô passando pano. Só que eu acho hipocrisia algumas coisas de outras pessoas que fazem o mesmo e querem falar como se fossem as paladinas da moral. Aí eu não concordo. Não, mas nesse agora, caso que o Corinthians tá afundado em dívida, que o Corinthians foi uma vergonha nos últimos anos, eu vivi criticando aqui, é uma vergonha mesmo. É uma vergonha. Mas nesse agora, caso aí, você vê os outros falar como se fosse só o Corinthians, o time do calote, aí não dá, gente. Aí desculpa pra nós. Não, mas independente do que os outros falam, nessa história com o Cuiabá, Lelê, eu acho muito feio o que o Corinthians fez, cara. Porque eu acho que dever pra qualquer um já é feio. Mas quando você deve pra um clube menor, como é o caso do Cuiabá, cara, a gente tava falando, se eu não me engano, acho que o Raniel era 2,5 de euros, que o Corinthians fez sei lá. Valor de pichincha. Então, não é pichincha pro Corinthians, mas, por exemplo, pro Cuiabá... Pra eles não, né? Então, mas é que tá, mas pro Cuiabá, Lelê, é uma conta que pode pagar o ano. É uma não, eu tô falando justamente que é uma vergonha, porque pro Corinthians é dinheiro de pinga, mano. Não tô falando do Cuiabá, tô falando do Corinthians. É que é pichincha, Lelê, quando a gente fala de uma contratação envolvendo 2,5 milhões de euros. Mas quando veio o Ranieri, o Corinthians trouxe uma baciada de jogadores que não deu certo e fez uma... naquela época, se eu não me engano, acho que só ali já foram 50 milhões. Agora, na segunda janela, que o Corinthians contratou melhor, ele contratou André Ramalho, contratou Alex Santana, ele contratou o Carrídio, ele contratou o Depay, ele contratou uma série de jogadores que hoje engrandeceram e deram qualidade para o elenco do Corinthians. Porém, nessa composição de dinheiro que o Corinthians gastou, foi um caminhão. Aqui na segunda eu acho que justifica-se, a primeira nem tanto, porque o Corinthians contratou um monte de tralha que não jogou e não deu certo. Mas eu acho que deveria haver aqui dentro do Brasil uma fiscalização maior por parte da CBF para não acontecer esse tipo de coisa. Verdade. Esse tipo de situação, quando você pega um time pequeno, pode ser um Cuiabá, pode ser Juventude, pode ser uma Chapecoense da vida, pode ser uma Ponte Preta, um Guarani. Você tira um jogador de um clube desse, eles estão esperando essa receita justamente para pagar, muitas vezes, o que eles não vão ter durante o ano inteiro. Mesmo o Cuiabá estando na Série A, mas o Cuiabá não tem um poder de arrecadação. O Cuiabá deve vender os patrocínios local dele lá para poder meio que empatar o negócio e não ter prejuízo. Tem outro detalhe, né? E o que o Corinthians faz nesse caso porque independente de você dever para clube grande ou clube pequeno, você precisa pagar. Porque quando você compra um negócio, você tem a obrigação de pagar. Mas o Corinthians hoje, Lelê, ele tá entrando numa rota que eu acho que é muito complicado, porque você começa a perder credibilidade. Se você vai fazer negócio hoje com Boca Juniors, se você vai fazer um negócio hoje com qualquer clube aí da América do Sul, os clubes estão sabendo o que o Corinthians está fazendo. E você não vai conseguir contratar um jogador a menos que seja à vista. Porque os clubes não vão aceitar garantia de empresa que eles não conhecem. Então você, ao invés de parcelar o pagamento de um jogador, você vai ter que desembolsar um dinheiro que muitas vezes você não tem. E mas o Corinthians vai meio que virar o seu Madruga. É óbvio, só que assim, só um pouquinho, Dodô. Essa questão de ter uma fiscalização da cobrança e da cobrança virar uma punição para o clube, a gente já fala aqui há anos também no Estádio 97, inclusive eu bato nessa tecla, do porquê que os clubes continuam fazendo dívidas. Porque não acontece nada. Por isso que o Corinthians foi chegar nessa situação aí de uma dívida de 1 bilhão. E o torcedor apoia. O São Paulo tem essa de 600 milhões, o Palmeiras, não sei, acho que estava em 400 milhões a última vez que eu vi e tal. Por que eles vão aumentando? Porque não acontece nada. Você fica ali somando aquela dívida da União e vai jogando para outra diretoria, vai jogando para lá, vai não sei o quê. Então, alguma coisa tem que acontecer para isso mudar. Enquanto não acontecer, vai ficar na mesma zona que é isso aí. Porque você pega... Eu acho que isso aí é uma questão, Domênico. Fala, por favor. Não, pode... Fala. Não, é que assim, veja bem, o São Paulo não precisou de nenhuma lei, nenhuma determinação para ele mesmo fazer ele mesmo ele falou, eu preciso fazer. Olha, ou eu faço, ou vai complicar. tudo.
e vai seguir regras rígidas. Isso tem que partir de dentro do clube. Mas não. Porque isso tem que partir de dentro, gente. Se não partir de dentro do clube... Não vai acontecer. Não espere que vai ter um órgão que vai chegar... Mas deveria ter, né? Agora, sabe por quê, Como no Brasil deveria ter energia elétrica para todo mundo funcionando isso sim. hoje. Sim. Ou seja, Domênico, É uma bagunça, não adianta. CBF, governo, é tudo a mesma coisa. Eles tinham que estipular um prazo para os caras pagarem. Ou enquanto parte não de paga, você enquanto fazer... não pagar a dívida, você não pode contratar mais jogador. Porque, por exemplo, o que o Corinthians fez esse ano, metade do ano pra cá, essa janela, não é cabível, cara. Não é. Contra os Mas times... aí foi desespero, viu, Domênico? Tudo bem, mano, mas o Corinthians fez porque ele pode... O Corinthians fez coisa que, por exemplo, quem tá brigando com o Corinthians lá embaixo não consegue fazer. Eles não vão trazer jogador de alto nível. Não tem essa capacidade. Então é uma briga desonesta. Essa é a palavra. E a do Botafogo também é errada, hein? Claro que é. A Claro do que é. Textor aí. É que aí Mas você nesse caso Mas o aí- Botafogo, tanto do lá Corinthians do e menos do Botafogo Botafogo. se fará justiça nesse campeonato. Porque a justiça vai ser feita, seu Beto. O nosso ouvinte... O Verdão vai fazer ele a justiça focado- no campeonato. O nosso ouvinte tá focado nas coisas dos paulistas, não é dos cariocas. É. Mas Sim. o Palmeiras Mas, vai colocar nesse caso, justiça no Domênico Gato, campeonato. É isso. Nesse caso, a Vocês segunda todos têm que janela do torcer pra Corinthians, nós. pra mim, foi muito boa. E aí justifica-se o investimento que o Corinthians fez, porque se não viessem os jogadores que vieram, o Corinthians cairia. Então, mano, mas e assim é justo com os como outros? Como o Quintino concorda comigo, ô Domênico, o mundo não é justo. O filhotinho de zebra que nasce... Não depois de não 5 concordo anos com isso ele aí. é devorado pela leoa. Não, mas não concordo. É o que Você, acontece. o filhotinho Não é de assim. zebra, vai. O mundo Não é concordo. assim. Não, o mundo é assim não. O mundo é Então, assim uma não. uma série B custaria muito mais caro pro Corinthians do que esse investimento que foi feito. Mas eu acho que o investimento que o Corinthians fez não abdica do pagamento que deveria ter sido feito ao Cuiabá. Assim como não abdica do pagamento que deveria ter sido feito pro Flamengo com relação às parcelas do Mateuzinho. O grande problema Esse aí... ponto, eu acho que o Corinthians tem que Nenhuma pagar, cara. dívida, gente. O grande problema aí é que o São Paulo, vendo essa situação já de longe, e não deve igual os caras, hein? Já falou, opa, se eu não fizer vai complicar. Vai dar problema. Porque teve um cara que administra empresas, eu não me lembro o nome dele, mas eu tava vendo uma matéria aí, e ele falou que o Corinthians está se cruzeirando. Tá. Está se Lembra? Vocês assistiram isso aí? Está se cruzeirando. Ele não tá percebendo, mas tá se cruzeirando. E vai Daqui a cair pouco- do mesmo jeito. Daqui a pouco, Não vai. a conta chega e os caras não vão ter como fazer mais nada. Conta Pagar. já chegou, né? Mas não isso aí, chegou Dudu, ainda definitivamente, não, depende né? dos dirigentes. É como o Sombra falou. O São Paulo chegou agora, esse ano, e aprovou esse fundo aí, não sei como é que vai ser direito, uma espécie de tentar recuperar ali, de pagar essas dívidas, porque os dirigentes que estão lá atualmente tiveram essa consciência, a mesma consciência que, por exemplo, o Bandeira de Melo teve lá no Flamengo. Isso. Agora, infelizmente, o Corinthians vem de alguns anos, né, um grupo que sequestrou o poder ali de muito tempo, que só fez M atrás de M e foi afundando o clube. Então, hoje, por exemplo, assim, até critico o Augusto Melo em muitos pontos, porque ele errou em muitos pontos também. Mas a situação que ele pegou o clube não é fácil, cara, para ele simplesmente pegar e sair da situação que tava, ele ter dinheiro para ir pagar todo mundo. Então eu entendo também que ele pegou, que ele assumiu uma bomba, que não Mas vai ele ser da quis, noite né, pro dia Lelê? que vai mudar. Ninguém Ele vai claro, dar um revólver na cara claro, dele e você vai... sabia, né? Ele sabia. Mas independente dele querer, a gente tem que entender, olha a situação que o clube tava, ele não vai conseguir dinheiro da noite pro dia para ir pagando todas as dívidas Mas que foram ele, deixadas Lelê, nos outros mas não anos. só uma dentro, pera só um minuto. mais, Mas ele sabia, ele pegou e ainda desfez da situação. Quando ele vem a público, fala, a farra acabou. E outra? Então, cara, desculpa, Olê, não dá pra tirar... Olê, ele pegou a bomba e mais do que isso, ele colocou mais pólvora. Porque Exatamente. O que ele fez pra tentar desarmar a bomba? Exatamente. Não me parece, assim, eu nem conheço, ele esteve aqui, foi entrevistado uma vez, mas sinceramente, né, uma pessoa aqui cujo projeto era fazer uma roda gigante, eu sinceramente acho que vocês Mas aí precisavam... foi na outra de edição. algo melhor, né? Exato, não interessa. Não, gente, mas eu não em tô- algum não tô dia foi... falando que ele em algum é- dia foi a bandeira dele. Em algum dia foi a Pois bandeira é. dele. Né? A pessoa aí não a gente mudou. não tá entrando... A gente não tá entrando no mérito como se ele fosse um ótimo cara, um ótimo óbvio gestor. que Isso não aí é. que a gente já falou, inclusive, várias vezes aqui, inclusive nas eleições, que a gente falou é o menos pior. Mas eu tô falando é da situação, gente. Vocês esperavam o quê? Que quem entrasse agora ia conseguir estancar todas essas... Não. M's Não, mas que ele foram poderia feitas ser nos mais quem humilde. entrasse- 10 anos. Quem entrasse Não, mas eu tivesse uma entendo que ele- consciência do que existe, do que Né? acontece no Lógico. clube e tomasse... Fala, olha, eu sei como é que tá, E- não prometo que vamos ganhar claro, título, claro. igual fez o cara do Flamengo Mas lá aí, atrás. o que acontece? É populista. Mas aí deslumbra, gente. É populista.
não está aí para consertar as finanças do Corinthians. Cagada, né? Está aí para agradar o torcedor, trazer quem quiser que seja, gastar o dinheiro que não tem. Que nem é dele. Que nem é dele, como todos os outros anteriores. É isso aí. Tudo igual. É tudo igual. É isso